Olá, aqui temos uma questão do Enem que começa com um texto citado de Platão. Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo, e, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressa à forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro, mas, a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras. E deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Perceba que é uma concepção da época de interconversão entre substâncias, entre materiais, entre elementos. Do ponto de vista da ciência moderna, os 4 elementos descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica. Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas a se quiser, pause o vídeo e tente encontrar a alternativa correta. Bem, em primeiro lugar, é interessante comentar que no texto de Platão ele menciona água, terra, ar e fogo, que eram considerados elementos àquela época. Hoje, a concepção de elemento químico é bem diferente dessa. Ele falava em 4 elementos, mas hoje chamamos de elemento químico todo conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Assim sendo, por exemplo, o carbono tem número atômico 6, todos os átomos de carbono têm 6 prótons no núcleo. Nitrogênio tem número atômico 7, todos os átomos de nitrogênio têm 7 prótons no núcleo e assim por diante. A seguir, o texto comenta que dentro da concepção de Platão, os 4 elementos correspondem àquilo que hoje chamamos de fase sólida, fase líquida, fase gasosa e fase plasma. Contudo, mais à frente, ele diz que, excetuando-se a fase de plasma, portanto, essa fase não está em jogo na questão. Apenas para constar, plasma é um estado da matéria em que boa parte dos átomos está ionizada. Por exemplo, dentro de uma lâmpada de vapor de mercúrio, muitos dos átomos ali perderam elétrons devido à passagem de corrente elétrica, e ali temos uma fase plasma. Fase plasma também é o que acontece com a matéria, onde está acontecendo, por exemplo, o fogo, porque ali a temperatura é muito alta e parte dos átomos está ionizada. Voltando ao cerne da questão, estamos falando sobre as fases sólida, líquida e gasosa, onde sabemos que o grau de agregação das partículas é diferente. As partículas na fase gasosa estão muito distantes, na fase líquida estão próximas, exercendo uma certa influência, porém ainda tendo uma certa liberdade de movimento, e na fase sólida a atração entre as moléculas ou entre as partículas constituintes é tão grande que elas oscilam apenas um pouco ao redor de posições fixas e dessa forma elas estão como que travadas no lugar, formando um cristal. Excetuando-se então a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria, isso é, as mudanças de fase em nível microscópico, quer dizer, pensando em átomos, moléculas e coisas desse domínio, estão associadas a troca de átomos entre diferentes moléculas do material. Se isso fosse verdadeiro, um átomo A ligado a um átomo B e um átomo C ligado a um átomo D, se houvesse, por exemplo, a troca do átomo C com o átomo A, teríamos novas moléculas. E isso de fato pode ocorrer, mas chamamos a isso de reação química. Então a troca de átomos entre moléculas não configura uma mudança de fase, uma transformação de fase da matéria, mas sim uma reação química. A letra B
fala em transmutação nuclear de elementos químicos. Uma transmutação nuclear é quando um átomo de um elemento químico é bombardeado com partículas, por exemplo, prótons, íons e outros átomos, e assim, por partículas alfa, e devido a uma colisão dessas partículas com o núcleo desse elemento, ocorre uma formação de um núcleo de um novo elemento químico. Então, transmutação nuclear é a transformação do núcleo de um elemento químico no núcleo de outro elemento químico por bombardeamento com partículas. A letra C fala em redistribuição de prótons entre diferentes átomos. Ora, se isso fosse possível, se ocorresse a saída de um próton do núcleo de um átomo para outro, ambos os átomos deixariam de ser do mesmo elemento. E isso configuraria uma mudança de elemento químico, mas não uma mudança de fase. Aqui cabe um comentário adicional que, se entendermos a palavra próton nesse contexto como o H+, existem reações em que um H+ pode ser transferido de uma molécula para outra. Por exemplo, quando o ácido clorídrico se ioniza em água, um H+, um próton, é transferido do HCl para a água e a água se protona, se transforma em hidroxônio ou hidrônio e o íon resultante é o íon Cl-. Então, uma transferência de prótons, entendendo um próton como um H+, pode estar envolvida numa reação desse tipo, que nós dizemos que é uma reação entre um ácido e uma base de Bronsted e Lowry. Alternativa D diz que a mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material. Mudança na estrutura espacial formada pelos constituintes do material. Digamos que os constituintes do material sejam moléculas. As moléculas no estado sólido estão numa estrutura espacial muito bem organizada, que, digamos, pode ser representada assim. Então, imagine que aqui tenhamos as moléculas, por exemplo, de açúcar sólido ou de digamos, HCl sólido ou qualquer outra substância molecular sólida. Ora, se essas moléculas forem liberadas umas das outras de tal forma que possam ter mobilidade, passamos ao estado líquido. E se elas forem muito afastadas, por exemplo, sob a ação do aquecimento, e se tornarem praticamente independentes umas das outras, teremos a fase gasosa. Então, a alternativa D é uma alternativa bastante satisfatória para a situação problema colocada. E a alternativa E fala em alteração na proporção dos diferentes isótopos. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que diferem no número de nêutrons no núcleo. Por exemplo, um carbono 612, um carbono 613 e um carbono 614 são isótopos. Uma alteração nas proporções dos isótopos não configuraria uma mudança de fase, e sim apenas digamos, uma transformação, uma mudança, uma separação em que há o enriquecimento em uma das formas isotópicas. Por exemplo, na natureza existe uma mistura de urânio 238 com urânio 235. E para a utilização em reatores nucleares, o que se faz é tentar eliminar um pouco do urânio 238, de modo a enriquecer a amostra em urânio 235. Esse processo é chamado de enriquecimento do urânio e seria um exemplo de alteração da proporção dos diferentes isótopos de cada elemento presente no material. A alternativa, portanto, é D. É isso aí.